Paz do Senhor, que alegria estarmos novamente aqui para estudarmos mais a palavra de Deus. Como eu disse, é um estudo bem simples para você que não conhece a palavra de Deus, quer conhecer um pouco. Então você pega um papel, uma caneta, a Bíblia e vem comigo! Hoje nós vamos estudar José. José se encontra em Gênesis de 37 até 50. A história de José se passa em 1871 anos antes de Cristo. Ele é filho de Jacó e Raquel. Nós estudamos na lição anterior. Você que ainda não estudou conosco, você pode ver a lição anterior de Jacó. E ele é filho então de Jacó com Raquel, que é a mulher amada de Jacó. É um filho da velhice dele, o filho predileto de Jacó. Ele é neto de Isaac, bisneto de Abraão. José era preferido do pai. Jacó amava mais a José do que todos os irmãos. E Jacó fez uma túnica toda colorida, bem linda para Jacó. Isso criava ciúme entre os irmãos, e os irmãos então tinham muita raiva de José. E José teve um sonho. Nós vamos ler em Gênesis 37, de 5 a 11. Pega aí a sua Bíblia. Vamos ler então. Gênesis 37, de 5 a 11, diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também com o sol e a lua, e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Aí que os irmãos ficaram com mais raiva ainda de José, porque José teve um sonho em que todos se inclinariam a ele. Jacó pedia sempre para José ia e ver os irmãos trabalhando no campo e trazer notícia. José, o que ele fazia? Ele ia, via como estavam os irmãos e trazia má fama dos irmãos ao pai. Um dia, Jacó pediu para José ir ao campo ver de novo os irmãos como eles estavam. José foi, só que dessa vez, quando José estava chegando, os seus irmãos viram José vindo e arquitetaram entre eles matar José. Mas aí Rubens, o irmão mais velho de José, filho de Lia, o primogênito de Jacó, falou assim: não vamos matar nosso irmão. Por que mataríamos nosso irmão? É o nosso sangue. Vamos colocá-lo numa cisterna. Mas Rubens estava pensando em mais tarde pegar José e devolver ao pai. Eles então colocam José numa cisterna e vão trabalhar no campo. No momento, passava uma caravana dos midianitas e os irmãos resolveram: vamos tirar José da cisterna, não vamos matar ele mesmo não, mas vamos vendê-lo para essa caravana de midianitas que está passando. E assim eles fizeram. Pegaram José, venderam para os ismaelitas que estavam indo para o Egito. Quando Rubem volta e vai na cisterna ver José e não o acha, ele fica desesperado. E agora o que eu faço? Os irmãos aparecem e falam: não, ele não está morto não. Acontece que passou uma caravana de ismaelitas, que eram nômades, nós vendemos ele para essa caravana. E aí, mas nós tiramos a túnica.
Eles pegaram a túnica de José e falaram: e agora, o que nós vamos falar para o nosso pai? E tiveram uma infeliz ideia de contar uma grande mentira para o pai. Eles mataram um bode, pegaram o sangue do bode, sujaram toda a túnica com aquele sangue e levaram para Jacó. E mostraram: olha, pai, nós achamos essa túnica por aí, ela estava jogada. Eu acho que uma besta fera, algum animal, comeu José. E aí o pai, vendo a túnica toda suja de sangue, ficou muito triste, chorou demais. Ninguém consolava Jacó, porque o filho José tinha morrido. Nós vamos ver que José é vendido por esses ismaelitas dentro do Egito para o comandante da guarda do faraó, que se chamava Potifar. Ele foi vendido como escravo para Potifar. E ele foi para a casa de Potifar para trabalhar. Quando chegou lá, Potifar começou a observar José. Tudo que José colocava a mão prosperava, dava certo, era muito bem feito. O que ele fez então? Deu tudo da casa dele para o José tomar conta. José então virou administrador de Potifar. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E Potifar ficou muito contente com José e deixou José então cuidar de todas as coisas dele. Acontece que a mulher de Potifar se apaixonou por José. José, a Bíblia diz que era muito formoso, então ele era um homem muito bonito, e essa mulher se encantou com José e chamou José para deitar-se com ela. José fala assim: não, o meu senhor Potifar, tudo que tem na casa colocou em minhas mãos, tem confiança absoluta em mim. Como? A única coisa que me é vedada é você, que é mulher dele. Como eu faria tamanho pecado? Não pecaria contra o meu Deus. E recusou, não quis deitar-se com ela. Só que ela ficou com muita raiva, e um dia não tinha ninguém em casa. Ela estava sozinha, os empregados estavam fora. Ela pega José, agarra José e fala: deita-se comigo. José larga ela e foge dela, mas só que ela segura na capa de José e fica na mão dela a capa de José. E aí o que acontece? Ela começa a gritar. Aí os empregados que estavam fora chegam e falam: o que houve? Ela fala: olha, esse escravo que o Potifar comprou quis abusar de mim, quis me violentar. E aí todo mundo ficou: meu Deus, que absurdo. Esperaram o Potifar chegar. Quando o Potifar chegou, contaram a mesma história para ele, que o José tentou estuprar a esposa. Potifar ficou com muita raiva, pegou José e mandou para a prisão. Ele foi para masmorra. Chegando na prisão, Deus era com José. Tudo que José fazia prosperava. Então, o chefe lá da guarda viu que José tinha algo diferente, tudo que ele colocava a mão prosperava, e entregou toda a cadeia para ele administrar. Tudo José podia fazer. Então José começou a cuidar dos presos, a cuidar de toda a prisão. Faraó brigou, se aborreceu com seu copeiro e com seu padeiro e mandou para a prisão. Só que o copeiro e o padeiro foram parar na prisão de José. Chegando lá, o comandante da prisão botou o copeiro e o padeiro para servir José. E o padeiro e o copeiro então começaram a servir José na cadeia, na prisão. E aí o que aconteceu? Um dia, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho na mesma noite. E eles amanheceram com o aspecto, o semblante muito preocupado. E José, olhando para eles, falou: o que está acontecendo com vocês? Vocês hoje estão preocupados? O que é? Aí eles contam: olha, nós tivemos um sonho e não tem ninguém que o interprete, nós estamos muito preocupados. José falou: então me conte o sonho, vamos ver como é esse sonho. Aí eles contam: o copeiro sonhou com uma vide que tinha 3 cachos de uvas. Ele pegava o cacho de uva e exprimia, colocava no copo e levava para Faraó. José então interpretou: olha, 3 vides são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó vai te restituir ao cargo e você vai voltar a servir o Faraó. O padeiro teve um sonho também. Ele sonhou com 3 cestos sobre sua cabeça e o mais alto tinha todos os manjares de Faraó. E as aves dos céus vinham
e comiam desses manjares. Aí José falou, olha, 3 cestos também representam 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó vai te arrancar a cabeça e te pendurar no madeiro, e as aves dos céus comerão sua cabeça. E virou para o copeiro e falou, lembra-te de mim quando encontrares o faraó. Passaram-se 2 anos e o faraó tem um sonho. E eu queria com vocês vamos ler o sonho que o faraó teve. Está em Gênesis 41, de 1 a 7. Diz assim, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e paravam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isso um sonho. Gente, então ele sonha um sonho esquisitíssimo, né? 7 vacas gordas, depois aparece 7 vacas magras, que comem as 7 vacas gordas, depois 7 espigas boas, aí aparece 7 espigas esmirradas, que devoram as 7 espigas boas, e ficou perturbado. Chamou os magos, chamou os adivinhos, todo mundo que ele tinha para interpretar sonho do Egito, e ninguém conseguiu interpretar. Aí o copeiro lembra de José e vai ao faraó e fala, olha, quando eu estava na prisão, lá naquela masmorra, tinha um homem, José. Eu sonhei e o copeiro e o padeiro também sonhou. E ele interpretou os nossos sonhos e aconteceu exatamente do jeito que ele interpretou. Ele interpreta sonhos. Então o faraó mandou tirar já José da prisão para que José interpretasse o sonho dele. José então ouve o sonho do faraó e interpreta e fala para ele, olha, eu não sei interpretar, não vem de mim interpretar os sonhos, mas sim de Deus. Vamos ver o que Deus fala. Ouve todo o sonho e interpreta. Deus dá a interpretação a José. José então fala para Faraó, olha, 7 vacas gordas e 7 espigas grandes e boas representam 7 anos, e as 7 vacas magras e as espigas mirradas também representam 7 anos. As boas representam 7 anos de fartura que vai ter no Egito. E 7 vacas magras com 7 espigas esmirradas representam 7 anos de fome. Ou seja, o Egito vai passar 7 anos de muita fartura e logo após chegará 7 anos de muita fome. Então, o que eu aconselho o senhor a fazer é o seguinte, nos 7 anos de fartura, junte 1/5 de toda a fartura, de todo alimento que o Egito produzir, para que nos 7 anos de fome, vocês abram os celeiros e tenham o que comer, estejam abastecidos. Isso foi muito bom, o conselho aos olhos de Faraó. E o que já Faraó fala? Ele fala assim, olha, coloque homens sábios sobre esse negócio. Agora eu falo para vocês, se fosse eu, talvez se fosse você, o que a gente faria? Bom, sendo um presidente de um país, ouvindo um conselho desse, eu iria chamar o meu ministro da Agricultura, o meu ministro da Economia, para poder montar todo esse esquema de montar celeiros, juntando todo o alimento, toda a fartura, 1/5 dessa fartura toda, para os 7 anos de fome. Não era isso que você ia fazer? Não é isso? Isso é o que eu faria, com certeza. Eu acho que qualquer presidente faria. Mas o faraó, o que ele faz? O faraó tem um discernimento do Senhor. Nós vamos ler o que ele fala. Ele fala aqui no versículo 38, abre aí a tua Bíblia. Ele fala o seguinte,
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse em quem há o Espírito de Deus? Acharíamos porventura um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Ele percebeu que sobre José estava o Espírito de Deus. E o que ele faz? Não, vai ser você. E continuando aqui, do 38, do 39, nós vamos ver. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Nós vamos ler então do 38 até o 45. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir no segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó Sefenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filho de só até o 45, né? Até o nome. Então, nós vamos ver que coisa linda. Deus exaltou José depois de tanto sofrimento. José virou o segundo homem mais importante do Egito, porque Deus estava com ele. E olha os símbolos que José recebeu de Faraó: anel de sinete, roupas de linho fino e colar de ouro. O anel de sinete, o que era isso? Gente, era um símbolo que existia no anel do presidente, nesse caso do Faraó. Qualquer ofício, qualquer decreto que José fizesse e selasse com o anel do Faraó era irrevogável. Olha que autoridade José recebeu. Então ele recebeu o anel, ele recebeu roupas finas de linho, um colar de ouro. Ele também fez subir no segundo carro. O que isso representa, subir no segundo carro? Isso era muito importante. O Faraó, quando queria exaltar um homem no seu governo, ele botava para subir sobre o carro e dava uma volta na praça e gritar, todo mundo gritava: ajoelhe-se, incline-se sobre este homem. Este é o homem que o rei quer honrar, que o Faraó quer honrar. Isso que representa subir no segundo carro. E outra coisa, toda a autoridade foi dada a José. Olha o que está escrito no versículo 44, né? Sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Então, era a palavra de José que representava toda a autoridade sobre o Egito. Acima de José, somente Faraó. E ele recebeu um novo nome, que está no 45, Sefenate Paneia, quer dizer sustentador da vida, aquele que Deus fala e ele vive, recém-nascido. Tudo isso representava esse novo nome que José recebeu, Sefenate Paneia. A terra, então, começa a ter fome, toda a terra, tanto o Egito como as regiões. Israel também começa a passar fome, muita fome. Aí Jacó fala para os seus filhos ir ao Egito comprar comida. Isso nós vamos ler, tá? Está no 42, Gênesis 42, de 1 a 8 só nós vamos ler. Pega a sua Bíblia aí. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar um para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles.
para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda caso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador naquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Aqui eu quero dizer uma coisa, olha, no versículo 6 nós vimos que os irmãos se inclinaram a José. Como é que era mesmo o sonho de José? Os irmãos não se inclinariam a ele? Pega uma caneta aí e anota quantas vezes os irmãos se inclinaram a José. Foram 5 vezes. Uma tá em 42, 6, que nós acabamos de ver. Gênesis 43, 26. Gênesis 43, 28. Gênesis 44, 14 e Gênesis 50, 18. Viu? O sonho de José 5 vezes se cumpriu. Mas continuando, nós vimos que Jacó, então, manda os filhos ir para lá. Eles vão, José imediatamente reconhece os seus irmãos, mas eles não reconheceram José. E José pega e fala, vocês são espiões, vieram aqui ver onde tem fraquezas na terra. Eles, pelo amor de Deus, meu senhor, nós somos filhos de um homem e somos honestos, nós somos de Canaã. Nós não somos espiões, são espiões sim. José fala, eles falam, não, nós não somos. Nós somos filhos de um pai que teve 12 filhos. O mais novo ainda se encontra com ele e um não está mais entre nós. E José fala, vocês são espiões? Sim, e pega, prende eles por 3 dias, eles vão para a prisão. Lá eles ficam desesperados e pensam, meu Deus, isso deve ser Deus pelo que nós fizemos ao nosso irmão. E José ouvia tudo o que eles estavam falando e eles não sabiam. 3 dias depois, José tira os irmãos da cadeia e fala para eles o seguinte, olha, vocês podem ir, mas eu quero ver realmente se essa história é verdade, quero ver seu irmão mais novo, tem que trazer aqui o irmão mais novo. E um vai ficar na cadeia, pega Simeão, bota preso e entrega mantimentos bastante para eles e manda eles irem embora para Canaã. Eles vão embora então para Canaã, sabendo que tem que trazer de volta o irmão mais novo para poder soltar Simeão. Mas no meio do caminho, quando eles param numa estalagem para descansar, eles vão abrir os sacos e veem que todo o dinheiro que eles tinham levado para comprar, José tinha devolvido o que estava no saco deles. Eles ficam desesperados. Falam, meu Deus, o que é isso? Chegam então em Canaã, mostram todo o mantimento para Jacó, fala que eles têm que levar Benjamim, e que todo o dinheiro foi devolvido. Jacó então fica desesperado e fala, não, meu filho mais novo ninguém vai levar, porque José já está morto e agora esse é o irmão dele, eu vou ficar muito triste, ninguém vai levar. Rubens fala, pai, deixa eu levar Benjamim, porque se a gente não levar, ele não vai nem ver, nós não vamos conseguir nem ver o rosto desse governador, porque ele disse que se a gente não levar, você pode matar meus 2 filhos. Mas Jacó falou que não e que não ia deixar. Tudo bem, não deixou. Foi passando o tempo, eles foram consumindo o cereal que eles trouxeram. Quando acabou, que eles começaram a passar fome, Jacó falou, então vocês voltam ao Egito e vão comprar cereal. Acontece que eles falaram, pai, o governador disse que sem o nosso irmão mais novo não adianta a gente ir. Aí Jacó falou, para que vocês foram falar que tinha um irmão mais novo? Eles falaram, pai, nós falamos naturalmente. Ele perguntou, vive seu pai? Tem ainda outro irmão? Nós falamos, sim, o nosso pai está idoso, ele ainda vive e tem um irmão mais novo com ele. E a gente ia saber que ele ia fazer isso? Ia querer o irmão mais novo?
Aí o pai falou, não, mas vocês não vão levar. Começou aquela agonia, aquele desespero. Aí Judá falou assim, pai, eu vou ser culpado do sangue para sempre para o Senhor se eu não trouxer Benjamim comigo. Fique tranquilo, pai, eu sou o responsável por Benjamim. Judá então se coloca como responsável de Benjamim para poder voltar ao Egito. Aí o pai fala, então, aí Jacó aceita, eles então retornam, levando o dinheiro que estava no saco em dobro, mais o dinheiro para pagar o cereal, e voltam tranquilos para o Egito para encontrar novamente José. José vê Benjamim, abraça Benjamim, sai para chorar, emocionado que ele fica. Ninguém viu ele chorando, ele vai num lugar escondido, chora, limpa o rosto, volta, fala que vai fazer um banquete para os irmãos, para preparar. O empregado fala que vai ter um banquete, eles ficam preocupados, falam, meu Deus do céu, o que ele está achando que nós roubamos e vai fazer alguma coisa com a gente. Aí avisa o empregado, olha, quando nós viemos aqui, compramos mantimento e quando chegamos no caminho, o dinheiro que a gente tinha trago e pago voltou nos sacos de mantimento, mas nós trouxemos de volta, ainda trouxemos presentes. E arruma-se a mesa, então, do banquete. José aparece, quando ele vê Benjamim, abraça Benjamim, arruma eles direitinho, do primogênito ao mais novo, na mesa. Eles ficam até impressionados com isso. Todo mundo recebe sua porção. Benjamim recebe 5 vezes mais e eles comem, todos felizes, tranquilos, e se despedem e vão embora. Acontece que José tinha chamado o empregado dele e falado o seguinte, você vai pegar no saco do menino mais novo, você vai botar a minha taça. Espera eles irem embora, quando der um tempinho vocês vai atrás e volta trazendo eles aqui, dizendo que alguém roubou minha taça. E assim foi feito. Quando ele já estava a caminho, aparece a cavalaria e diz, olha, o governador está dizendo que a taça dele de ouro sumiu. E ele disse, não, ninguém roubou não, nós somos pessoas honestas. Ele falou, não, mas nós vamos voltar todo mundo para o palácio. Volta todo mundo. Aí José fala, que isso, eu dei comida para vocês, vocês me roubaram? Eles, nós não somos pessoas honestas, ninguém roubou o senhor não. Faz o seguinte, aí nós podemos virar seus escravos. Ele falou, não, espera, vamos abrir saco por saco. No saco que tiver a minha taça, vai ficar como escravo. Eles concordam, então tá bom, porque eles achavam que não tinha nada, eles não tinham roubado nada. Acontece, foi abrindo um por um, do mais velho ao mais novo. Quando abre o saco de Benjamim, tá lá a taça dele. Aí ele fala que Benjamim vai ficar preso. Nesse momento, ele vê Judá, porque foi ideia de Judá vender ele para os ismaelitas naquela época. E nesse momento, Judá está se redimindo, porque Judá se coloca no lugar do irmão. Ele fala, não, pelo amor de Deus, o nosso pai é velho, nosso pai é idoso. Ele diz, não queria deixar Benjamim vir. Eu me coloquei, botei a minha vida no lugar de Benjamim. Falei que podia trazer Benjamim, que eu ficaria por lugar dele. Então eu vou ficar no lugar de Benjamim, mas deixa Benjamim ir, porque meu pai vai descer a sepultura com dores, com mágoa. Ele já perdeu um filho. E intercede por Benjamim. Aí nesse momento que eles estão falando com José, vocês leem, tá? O capítulo 44 todo, para vocês poderem ver a defesa de Judá, que é muito bonita, defendendo o irmão, se colocando no lugar do irmão. Aí José lembrou que isso aí era como se ele estivesse pedindo perdão diante de Deus. Eles estavam já achando que isso já era a mão de Deus sobre eles, terem feito isso com José. Eles já tinham conversado entre eles sobre isso, José já tinha ouvido eles falarem, né? Aí no 45, José se dá a conhecer a seus irmãos. Vamos ler, que eu acho que isso é importante ler. 45, vamos começar do 1. Diz assim, então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair daqui todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos,
Quer dizer, ele mandou sair todos os empregados, ficou só ele e os irmãos. 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo o meu irmão Benjamim, vê também que eu sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Que coisa, hein? Que lindo! Então José se faz conhecer, abraça os irmãos, fala com ele que é para eles virem morar no Egito, que ele vai sustentá-los, para eles poderem voltar, todo mundo. Ele abraça Benjamim, chora com Benjamim, abraça os irmãos, chora, e é emocionante isso. E Jacó, então, eles vão a Jacó, conta que o filho está vivo, Jacó chora muito: meu Deus, meu filho José está vivo, irei ver e ainda vou vê-lo. E Jacó, então, está com uma preocupação, porque ele está na terra de Canaã, que é a terra que Deus falou que era deles. Como agora ele vai embora com todo mundo para o Egito? Aí Deus, eu quero ler com vocês no 46, Gênesis 46, o comecinho, que Jacó, antes de ir, Deus fala com ele. Partiu, pois, Israel é Jacó, com tudo o que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente, a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Detalhe: quando José avisou a Faraó que queria trazer sua família, Faraó permitiu e ainda deu muitas coisas para trazer o pai. Deu carro, deu mais mantimento, deu um monte de coisa. Aí Jacó então está voltando com a sua família e Deus acalma o coração de Jacó, dizendo: calma, você vai ser uma grande família, vai crescer e multiplicar lá, mas eu vou voltar com vocês para Canaã, porque a promessa para eles é Canaã. Ele vai para o Egito, vai com toda a sua família, são 70 pessoas que começam, no Egito com José, moram lá, são próximos, bem-sucedidos, e eles passam, já adiantando a próxima lição, eles passam 430 anos no Egito.
quando Deus vai levantar Moisés, que é a nossa próxima lição, e trazer de volta. Nós precisamos ver uma coisa muito importante aqui, que Jacó pede ao seu filho José que quando ele morrer, enterre ele em Canaã. Ele pede que não quer ser enterrado no Egito, ele quer ser enterrado em Canaã. E nós vamos ver isso, então, em Gênesis 47, 29 e 30. Eu acho importante a gente ler. 47, 29 e 30, que diz assim: aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, a gente já sabe que Israel é Jacó, né? Da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: se agora achei mercê na tua presença, rogo-te que me ponhas a mão debaixo da minha coxa e use comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então foi um juramento que ele fez ao pai. Capítulo 49, 29 a 33, nós vamos ler só o 33. Nós vamos ver Jacó morrendo no 33. Ele começa de novo a falar, pedir para que enterre ele em Canaã. E logo depois disso, ó, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Nos 50, vocês podem ler os 50 todinho, que é José pedindo ao faraó para ir a Canaã enterrar o pai. Aí o faraó permite e ele então no 50:13 vai com vários oficiais que o faraó manda, vários príncipes e toda a família dele enterrar Jacó lá em Canaã. Vamos ler só o 13 do 50. Diz assim: levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o heteu, fronteiro de Rame. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Então eles vão a Canaã, sepultam Jacó e retornam para o Egito. E passam os anos. Eu então José, nos 50, de 22 a 26, nos diz que José morre com 110 anos. Mas nós vamos ver uma coisa muito interessante, que nos 50, 25, José pede aos filhos de Israel para que quando ele morrer, ele sabia que, porque o pai já tinha dito que Deus visitaria eles e tiraria eles do Egito e levaria para Canaã, porque Canaã, que é Israel, foi a terra prometida a Abraão, o bisavô dele. Eles sabiam que era lá que eles tinham que estar, que um tempo eles voltariam, não sabia quando, mas fez os filhos prometerem levar os ossos dele para Canaã quando eles fossem. Então no 25 nós vamos ler, 50, 25 diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Por que José pediu que os seus ossos fossem transportados dali? Agora eu vou conjecturar, tá? Não tá na Bíblia, mas a gente pode conjecturar. Você vai marcar 3 versículos: Êxodo 13, 19, Josué 24, 32, Mateus 27, 52 e 53. Nós vamos ler Êxodo 13, 19, que diz assim: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esse estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Então, nós estamos vendo em Êxodo 13, 19, que Moisés, quando vai sair com o povo do Egito, ele pega
abre a sepultura de José, pega os ossos, põe numa caixinha e leva para Israel, conforme o povo tinha juramentado. Então isso foi passando de geração em geração. Olha, Deus vai nos tirar daqui, mas o dia que tirar, vocês têm que levar os ossos de José. Isso foi passando. Por quê? Porque eles ficaram 430 anos. Foi 430 dias, 430 anos. Isso tem que ter sido passado de geração em geração. Agora nós vamos ver que Moisés levou esses ossos. Ou seja, ficou passeando 40 anos no deserto com os ossos de José. E em Josué 24, 32, nós vamos ver eles entrando em Canaã. Eles entram, tomam posse de Canaã 40 anos depois, e aqui diz o seguinte: também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Olha que coisa incrível! Eles chegaram em Canaã, que é Israel, sepultaram, né, os ossos de José conforme tinham prometido a ele. Ai, por que ele fazia tanta questão? Aí nós vamos ver em Mateus 27, 52 e 53, o que aconteceu quando Jesus falou, está consumado, e morreu na cruz. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora eu fico perguntando, será que José é um desses que ressuscitou? Ninguém sabe quem ressuscitou. Será que José, pelo Espírito de Deus, tinha esperança de ver Jesus? Olha quantos anos entre ele e Jesus. Mas por que ele queria estar em Canaã? E olha o que aconteceu. Corpos ressuscitaram, mortos, ninguém diz quem. Impressionante. E os ossos ficaram no Egito por cerca de uns 300 anos. Impressionante isso. O que podemos aprender com a vida de José? Não duvidou de Deus. Segundo, não remoía mágoas. Terceiro, não permitiu que o ressentimento criasse raízes. Graças a Deus. Porque se ele tivesse criado ressentimento dos irmãos, ele teria se vingado desses irmãos. Não se mostrou, quarto, não se mostrou vingativo. Pelo contrário, ele perdoou os irmãos e os amou e ainda deu terra para eles no Egito. Quinto, José abençoou todos aqueles que o magoaram. Olha o que nós podemos aprender. Quanta mágoa ele podia ter, ele perdoou todos quanto o magoaram. E reconheceu os seus limites. Ele não ultrapassou os limites dele, não ficou com a mulher de Potifar. Ele sabia até onde ele podia ir ou não. Agora nós vamos ver, eu vou pegar aqui, a genealogia, vai aparecer aqui, tá? Um quadrinho para vocês. Vocês tirem foto para depois vocês verem e continuar. A partir de agora, eu vou até Moisés. A partir de agora, toda vez que a gente for falar de um personagem, eu vou referir a tribo em que ele é. Quase todos, tá? Vou dizer em que tribo ele se encontra, porque aí vai ficar mais fácil, nós não vamos precisar ficar fazendo a genealogia. Mas como nós estamos em José, nós vamos fazer. José, você vai ligar duas setinhas e escrever Manassés e Efraim. E eu quero dizer para vocês que a partir dos filhos de José, eles se tornaram tribos. Então, nós tínhamos as 12 tribos, filhos de Jacó, que nós aprendemos na lição passada. E você vai substituir o nome José e Levi pelo nome Manassés e Efraim, que são os dois filhos de José que vão assumir o lugar dele e de Levi na tribo. Continua sendo 12 tribos, saindo José e Levi. Por que Levi saiu? Porque Levi, Deus determinou que essa tribo era diferente. É a tribo onde saem todos os sacerdotes, todos os profetas, e eles foram separados para servirem a Deus no altar e no templo, tá bom? Então vamos lá. José, você bota a setinha Efraim e Manassés. E de Levi,
você vai puxar 3 setinhas e escrever Gerson, Coate e Merari. De Coate, você vai puxar uma setinha e botar Arão. E de Arão, você vai puxar 2 setinhas, uma para Arão e outra para Moisés. E Moisés você vai contornar, que é o nosso próximo personagem. Até a próxima lição. Deus abençoe cada um de vocês.